A paz do Senhor, jovens. Estou muito feliz de poder estar neste momento falando com você e trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero convidar você para nós lermos a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 até o 16. Vamos meditar nesta palavra. Eu sei que o Senhor Jesus tem algo especial para você neste dia. A palavra de Deus nos diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas siga o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo assim, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Eu quero falar para você sobre um jovem chamado Timóteo. Essa passagem, ela foi escrita numa carta de Paulo para Timóteo. São conselhos de Paulo para um jovem que estava iniciando o seu ministério. Nós conhecemos a história de Timóteo, sabemos que ele foi um grande líder, um jovem líder da igreja primitiva. Ele nasceu numa cidade chamada Listra, uma província romana da Galácia. O pai de Timóteo, ele era grego, mas a sua mãe e a sua avó eram judias. A sua mãe se chamava Eunice e a sua avó Lloyd. Pelos escritos da Bíblia, nós podemos entender que elas se converteram provavelmente na primeira viagem de Paulo, quando ele foi a Listra e Derbe. Essas duas mulheres se converteram ao Evangelho de Cristo, o Evangelho que Paulo pregava. E já na sua segunda viagem missionária, quando Paulo volta à região de Licaônica, ele leva Timóteo junto com ele. E a partir daí, eles começam uma grande parceria que muito influencia para o crescimento da igreja. Paulo era um grande homem de Deus. Todos nós, eu creio que todos vocês devem conhecer a história de Paulo, desde quando ele iniciou o seu ministério. E agora ele pregava a palavra de Deus a todos quantos ele podia. Em várias das suas viagens, ele ganha almas para Cristo, muitos se convertem, muitos também seguem o Evangelho e continuam pregando assim como Paulo pregava. E Timóteo foi um desses que Paulo ganhou para Cristo ainda uma criança. Como ele era um judeu, provavelmente ele já aprendia juntamente com a sua mãe, mesmo que seu pai não fosse judeu, ele aprendia os ensinamentos que a sua mãe lhe ensinava. Então ele conhecia a palavra de Deus. Timóteo conhecia os ensinamentos da palavra e ele aprendeu como um judeu desde criança. A palavra de Deus fala que ainda na sua meninice ele já conhecia a palavra de Deus. E Paulo investe na vida de Timóteo e ele vê nele algo maravilhoso e que Deus iria usar ele. E através de profecias foi falado que Timóteo seria um homem usado por Deus. E a palavra de Deus fala sobre o dom que há nele. Ele recebeu o dom, quando lhe impuseram as mãos, ele recebeu um dom. E esse dom, eu creio que era um ministério que Deus tinha dado para ele de ensinar, de pregar, de levar a palavra de Deus às pessoas.
Mas eu vejo que Paulo, ele ensinou Timóteo nos mínimos detalhes. E quando ele deixa Timóteo fazendo já a obra de Deus, ele envia cartas para Timóteo, ensinando ele para como que ele devia de agir, como ele devia ser. E aí Paulo dá muitos conselhos para Timóteo. E ele fala assim para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Eu creio que Paulo temia que Timóteo ele era ainda jovem, que as pessoas não fossem parar para ouvir ele, que as pessoas não fossem querer ouvir ele. E ele fala para Timóteo, que para que ninguém despreze a tua mocidade, ser o exemplo dos fiéis. Ser o exemplo em tudo o que você faz, como que você vive. Seja um jovem fiel a Deus. Seja um jovem temente ao Senhor. Seja um jovem que trata bem das pessoas, que trata com amor, que tem fé, que tem um coração puro. Timóteo, que as pessoas possam olhar para você e ver a diferença em você e que ninguém venha desprezar que você é um jovem, que ninguém despreze a tua mocidade. Paulo tinha muito cuidado da vida de Timóteo. Nós sabemos que Timóteo, ele foi escolhido por Deus. Ele não foi escolhido por Paulo, mas ele foi escolhido por Deus. E logo então Paulo vê o dom que há nele e consagra ele para o ministério. Nós sabemos que Timóteo ele foi um evangelista, está lá no livro de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Nos fala desse ministério de Timóteo, que ele foi um evangelista. Mas eu vejo muitas coisas na vida de Timóteo e eu quero trazer para você hoje como um exemplo para nós. Às vezes você pode estar pensando que você não é capaz, que você não consegue, que você tem muita timidez, que você não sabe falar para as pessoas, falar em público. Mas Timóteo também passou por isso. Olha só o que a palavra de Deus nos fala lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 16, o verso 10 e o verso 11. Nos diz assim: e se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Paulo se preocupava. Olha só, a primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção, da preocupação de Paulo para com Timóteo. Paulo sabia que Timóteo tinha essa timidez. Paulo sabia que Timóteo tinha essa dificuldade de um jovem iniciante. Mas ele admoesta os irmãos lá de Coríntios. Olha só. Vede que Timóteo não venha ter temor convosco, não venha temer vocês, não venha ter medo de vocês, não venha ter dificuldade em falar para vocês, mas recebam ele bem, não desprezem porque ele é um jovem. Paulo falando para os irmãos de Coríntios a respeito de Timóteo, porque ele queria que Timóteo se sentisse bem, que Timóteo não tivesse vergonha. Quando nós demos uma oportunidade para vocês falar, nós não queremos que vocês tenham medo, que vocês tenham temor, que vocês sintam dificuldade. Mas nós queremos que todos recebam vocês bem. Assim era Paulo. Ele cuidava de Timóteo, ele enviava Timóteo para fazer a obra, mas ele já alertava as pessoas: olha só, Timóteo está indo aí. Cuidem bem dele. Não deixe que ele se sinta envergonhado e com medo. Timóteo também tinha timidez, mas Paulo estava ensinando ele, estava cuidando dos primeiros passos de Timóteo. Eu sei que Deus, ele também está cuidando de cada um de nós nos primeiros passos, está cuidando de você, jovem, nos seus primeiros passos, para que ninguém venha desprezar você. Aquilo que Deus tem para a sua vida é só o começo. Deus fará de você um grande homem, uma grande mulher,
para fazer a obra dele. Paulo, ele apoiava Timóteo como um pai apoia o seu filho, como o pastor apoia você, como o pastor sempre fala que nós somos filhos na fé, vocês são filhos na fé. E nenhum pai quer que o filho sofra, que um filho seja desprezado, humilhado, envergonhado. Assim o pastor também, quando ele dá oportunidade para alguém, ele tem prazer em que você se sinta bem. Deus, ele também nos ama dessa maneira. Ele cuida de nós. Paulo apoiava Timóteo como um pai na fé, como o seu pastor. Ele cuidava de Timóteo. E olha só, a segunda coisa que eu vejo que Paulo se preocupava com Timóteo, ele se preocupava também não só com o bem-estar dele, mental, né, como que ele estava se sentindo, mas também Paulo se preocupava com a saúde de Timóteo. Vejam só que lindo! Eu fiquei emocionada quando eu li esse versículo em 1 Timóteo, capítulo 5 e o versículo 23. Esse versículo fala sobre o cuidado de Paulo com a saúde de Timóteo. E ele fala assim: Timóteo, não tome só água, mas tome um pouco de vinho também para que os problemas do teu estômago sejam sarados. Naquele tempo, o vinho era remédio. Eles não tinham outro remédio para eles usar, mas eles tinham o vinho como remédio. Quando o bom samaritano cura as feridas daquele homem que está lá, jogado no chão, fala que ele usa vinho para curar, para passar e para limpar, óleo, vinho e óleo para limpar e curar as feridas daquele homem. Então nós sabemos que o vinho era um remédio e Paulo ensina a Timóteo um remédio para os problemas de estômago que ele tinha. Então Paulo se preocupava com a saúde de Timóteo. Isso é tão lindo, porque nós vemos aí um cuidado especial na vida daquele jovem. E esse mesmo cuidado o Senhor tem conosco. Ele nos ama e Ele quer cuidar de nós nos mínimos detalhes. Olha o outro cuidado também que Paulo tinha para com Timóteo. Paulo, ele se preocupava com a pureza de Timóteo. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 22, nos diz assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam ao Senhor. Não tem como invocar o Senhor sem ter um coração puro. E é isso que Paulo se preocupava com Timóteo, como que ele estava diante de Deus. E ele adverte Timóteo para que ele fugisse dos desejos da mocidade. Quais são esses desejos? O mundo tem oferecido tantas coisas para vocês. Os desejos da carne, né? Os pecados que o mundo vem e coloca na nossa frente como uma bandeja tão bonita, mas que eles nos levam para o inferno, aqueles que nos afastam da presença de Deus. Os pecados de fornicação, os pecados que o jovem pode cometer antes do casamento e tantos outros, as drogas, os problemas que estão afligindo o nosso mundo hoje, as coisas que as pessoas nos ferem com palavras e nos levam a cometer coisas abomináveis, suicídios e tantas outras coisas. As pessoas estão aí usando drogas, os jovens principalmente, nós vimos muito isso acontecer. Esses são os desejos da mocidade, as coisas que o diabo oferece porque ele sabe que vocês são mais fracos, estão iniciando, não têm tanta força espiritual. E é disso que Paulo se preocupava com Timóteo. Foge, Timóteo, dos desejos da mocidade.
Foge, Timóteo, de tudo aquilo que o mundo te oferece, mas segue a justiça. Seja justo. Seja um homem íntegro, um homem reto. Seja um jovem fiel e temente a Deus. Tenha fé, tenha amor. Tenha paz, tenha um coração puro. Se afaste de todo o pecado. Esse era o conselho e a preocupação que Paulo tinha com Timóteo. Paulo se preocupava com a vida pessoal de Timóteo, com os sentimentos, se preocupava com a saúde e se preocupava com a vida espiritual daquele jovem. Deus se preocupa com você dessa mesma maneira. Ele tem cuidado de ti. Ele se preocupa com os teus sentimentos. Deus se preocupa com a tua saúde. Como que você tem cuidado dela? Deus se preocupa com a tua vida espiritual. Como você está diante do Senhor? Que o Senhor Jesus venha estar tocando aí no seu coração através dessa palavra nesse dia. E que você seja fortalecido. E que você siga o exemplo de Timóteo. Fala na palavra de Deus que ele foi o exemplo dos fiéis. Em tudo, Timóteo foi o exemplo em tudo. Seja você também o exemplo em tudo, que o mundo olhe para você e veja que você realmente faz a diferença. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.